Graças a Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, amém? É Deus, Criador, Todo-Poderoso, Pai amoroso, e Ele se revela através da Sua palavra. Eu queria que você abrisse em Romanos, capítulo 1, deixa aí aberto em Romanos, capítulo 1, e eu quero fazer uma breve introdução. Como a pastora Josiane falou, este ano, então, celebra-se 505 anos da Reforma Protestante. E creio que a maioria de nós teve que estudar isso até na escola, né? Aprender um pouquinho sobre o que aconteceu. Mas para nós, a Reforma Protestante, ela tem significados espirituais, ela tem significados que trazem para nós fundamentos para a nossa fé cristã. Quando você olha para a história, especialmente ali na Idade Média, você percebe o quanto a igreja cristã se afastou dos princípios ou da verdade bíblica, né, por esses caminhos que a pastora Josiane até trouxe aqui no início. Princípios que foram colocados, trazidos por Jesus, que foram levados e pregados pelos discípulos e que foram vividos pela igreja primitiva. E essa igreja medieval, depois da queda do Império Romano, ela comandou as vias religiosas, mas também políticas e sociais, culturais daquela época. E ela usava o controle da fé para comandar a vida da sociedade, da população. A igreja, ela detinha o poder do saber. Somente os religiosos, os chamados clero, sabiam ler e sabiam escrever. E a maioria do povo não. Então, essa maioria do povo não era sequer considerada membro da igreja. E não tinha acesso à palavra de Deus. Não havia um verdadeiro ensino das Escrituras, não se fundamentava na verdade de Cristo. E aqueles que se levantavam contra eram julgados hereges, e inclusive jogados na fogueira, a exemplo de John Huss, que foi um pré-reformador, um teólogo também protestante, que foi queimado. Os leigos, ou seja, aqueles que não tinham acesso à palavra de Deus, não sabiam ler, então não tinham essa liberdade de pegar a palavra e ler a palavra. E entre as conquistas da Reforma Protestante está essa, de que a palavra de Deus, então agora, poderia ser lida por todos. Os reformadores, depois de um certo tempo, eles resumiram em 5 princípios. E um deles é somente a Escritura, ou sola Escritura. A Escritura acessível a todos. O próprio Martinho Lutero começou a traduzir a Bíblia livro por livro. João Calvino e esses homens se preocuparam com o fato de que a Bíblia precisava chegar nas mãos de todos, independente de raça, de idade, de cor, de nação ou de cultura. E a Reforma Protestante, com isso, promoveu, inclusive, a inclusão das mulheres, porque o desejo de começar, então, a ler a Escritura e a estudar a Bíblia fez com que as pessoas buscassem, né, saber ler e escrever e buscassem ser alfabetizadas. E as mulheres também participaram desse movimento. Como bem lembrou a pastora Josiane, um dos erros graves que Martinho Lutero combateu
foi a indulgência, ou seja, pagar pelo perdão dos seus pecados. E Martinho Lutero, ele se levanta a partir de um momento em que ele se depara com a Escritura, estudando a Bíblia, ele se depara com Romanos. Ele se depara com a afirmação que você encontra diversas vezes no Novo Testamento e encontra também no Velho Testamento, de que o justo viverá pela fé. Então, agora sim, vamos ler o versículo, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que é justiça de Deus? Justiça de Deus se refere ao compromisso de Deus em cumprir todas as suas promessas a respeito do seu povo. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo que essa justiça é revelada do princípio ao fim por meio do Evangelho. E que à medida em que você crê em Cristo Jesus, à medida em que você crê nesse Deus que é Pai, nesse Deus que é Filho, que é Espírito Santo, então a palavra revelada para você vem pela fé. E por essa fé, nessa revelação de que Deus é justo e que também nos justifica, então nós podemos viver em fé. Um determinado teólogo, ele escreveu que, na verdade, a melhor tradução seria que, por causa da fé, na justiça de Deus e naquilo que Cristo fez, então todo justo viverá. Todo justo viverá. Essa mesma expressão, ela está em Abacuque capítulo 2. Abacuque, lá no Velho Testamento, você sabe, é um profeta. E ele foi profeta de Judá, e ele viveu no tempo do reinado de Joaquim, considerado um rei ímpio, um rei que oprimia o povo, um rei que estava colocando como que um jugo sobre o povo. E a Bíblia diz que Abacuque começa a olhar aquela situação de dificuldade política, econômica, social. Abacuque começa a olhar para aquela situação de violência, de pecado, que, gente, cá entre nós se assemelha muito aos dias que nós vivemos, não é não? E o que Abacuque faz? Abacuque não vai brigar com seus irmãos. Abacuque não vai lá naqueles que congregam com ele na mesma fé para brigar com seus irmãos por justiça terrena, por justiça humana. Abacuque não vai defender uma fé em homens. Abacuque não vai defender uma fé em sabedoria humana. Abacuque, ele corre para a presença de Deus e começa a clamar a Deus pela justiça de Deus. O texto diz, lá em Abacuque capítulo 2, que Abacuque faz então uma oração. Deus, por que me fazes ver tanta maldade? Será que o Senhor tolera a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas, há lutas por toda parte. Ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus é que levam vantagem sobre os bons, porque a justiça é torcida. Gente, quando eu olho para essa oração, eu penso, Abacuque fez a minha oração. Porque você começa a olhar as injustiças, você começa a olhar a maldade, você também com certeza pensa, Deus, o Senhor está tolerando tudo isso? Ou o Senhor vai permitir isso?
Ou o Senhor vai permitir, né, que nosso país passe por isso? Abacuque vai na presença de Deus e clama a Deus. E então Deus dá a ele uma resposta que eu gosto muito, porque eu falo que foi Deus que inventou o outdoor, né? Deus falou para Abacuque: escreve bem grande, para que até quem passa correndo possa ler. Né? Você passa correndo lá de carro e consegue ler, né? Deus usa essa metáfora para dizer para Abacuque: escreve bem grande que eu vou te falar. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abacuque? Deus diz assim: os maus não têm segurança, mas as pessoas boas viverão por serem fiéis. Viverão porque têm fé. Os bons, os justos, os que fazem a coisa certa, viverão pela fé. A fé, ela também é traduzida por fidelidade. Ou seja, uma fé que não somente nos leva a crer que Jesus é o Senhor e Salvador, mas uma fé que nos leva a ser fiéis a Deus. Não é assim que você várias vezes ouviu as pessoas se referirem a quem frequenta uma igreja? Aos fiéis daquela igreja. Aos fiéis da IPI Castelo Branco. Nós precisamos desenvolver uma fé que não somente crê no Cristo, não somente crê no poder de Deus, como Paulo está falando, o Evangelho é poder para a salvação, mas nós temos que exercer uma fé que traz em nós fidelidade a Deus, queridos. O que aconteceu com a igreja no passado é que a igreja perdeu o significado da fé. É que a igreja perdeu essa fidelidade a Deus. A igreja se envolveu de tal forma com a política que era a igreja que mandava nos reis, nos governantes. O governo ou as autoridades daquela época se envolveram de tal forma com a igreja que eram os governos que conduziam a igreja nos seus propósitos. Quando você estuda a história, você vê as caravanas da Espanha, em nome de Deus, as caravanas europeias, em nome de Deus, matando, fazendo luta, fazendo guerra, em nome de Deus. Abacuque olha para tudo aquilo e fica desesperado. Senhor, que situação nós estamos vivendo? A nossa nação está passando por uma dificuldade porque os nossos governantes não sabem o que é justiça. Então a resposta de Deus é: escreve bem grande, que somente os justos são fiéis a Deus. Escrevendo também aos Gálatas, Paulo, no capítulo 5, ele faz uma exortação a que fiquem firmes na fé de que Jesus é suficiente. Se você puder abrir, Gálatas, capítulo 5. Apenas o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Paulo, quando escreve isso, nesse momento, haviam pessoas que estavam se levantando para dizer que os novos cristãos, os novos convertidos daquela época, precisavam passar pela circuncisão. E aí começou aquele movimento, pregando o quê? A lei de novo. E Paulo fala assim: vocês precisam permanecer firmes ou fiéis no que Cristo fez por vocês. E não voltar de novo a se tornarem escravos da lei. Perceba que não apenas, na igreja
medieval, como a gente falou, mas no caminhar do povo de Deus, o tempo todo, Deus precisou alertar o seu povo para não deixar de ser fiel ao plano de Deus, para não deixar de ser fiel ao propósito de Deus, para não deixar de ser fiel àquilo que recebeu de Deus. Paulo está exortando a igreja para que não deixe o sacrifício de Cristo agora se tornar vão, voltando à escravidão da lei. E ele diz: Cristo nos libertou para uma vida de liberdade. Não apenas nos libertou da escravidão do pecado, não apenas nos libertou da lei, mas Cristo também trouxe liberdade de consciência contra a culpa do pecado, irmãos. Você é livre na sua mente da culpa do pecado. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela me disse: eu não tenho conseguido vencer um determinado pecado. E aí, quando você fala de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, a Bíblia diz o quê? Peça perdão, se arrependa. E Deus não só perdoa, como Deus purifica de todo pecado e de toda, fala alto, de toda injustiça. O pecado, ele escraviza, o pecado, ele traz injustiça, e quando você fica preso no pecado, você também fica preso à injustiça pessoal. E o texto diz que Jesus nos liberta de tudo isso. Quando você se arrepende, Deus só não te perdoa, como Ele te purifica do pecado e da injustiça. É por isso que nós devemos desenvolver uma fé de fidelidade. O pecado pode acontecer, acontece, a gente acaba cedendo a uma tentação, a gente acaba falando alguma coisa que não queria falar, a gente acaba acreditando em alguma coisa que não era para acreditar, mas nós podemos voltar sempre à presença do Senhor, porque Jesus conquistou isso. Paulo mesmo escreveu em Romanos: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque vocês foram justificados em Cristo Jesus. Vocês foram justificados pelo sangue derramado naquela cruz. Então, toda vez que o diabo vier acusar, trazer culpa de um pecado confessado, arrependido, quando acontecer a metanoia, não aceite a acusação. Não aceite a acusação do diabo, porque Cristo nos libertou do pecado, nos libertou da lei, nos libertou da culpa, nos libertou da injustiça. A justiça de Deus é algo que move as mãos de Deus. Só que a justiça, ela também tem um outro lado, né? A justiça, ela diz que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas a justiça também diz que Deus espera que nós sejamos fiéis, que nós sejamos obedientes, que nós creiamos em todo o propósito de Jesus. A reforma protestante, ela traz lições tão preciosas, porque dentro desses 5 princípios, eu falei só a Escritura, também tem somente a fé. Só a fé em Cristo Jesus. Martinho Lutero combateu a pregação de que a salvação era pelas obras, de que você precisava fazer alguma coisa para alcançar o perdão de Deus, que você precisava fazer alguma coisa para alcançar o mérito de Deus, a salvação de Deus. E a Bíblia diz que é somente pela fé, somente pela fé. Isso nem vem de nós, é dom de Deus, é por causa da graça de Deus. O autor de Hebreus, quando ele fala, lá no capítulo 11, de uma lista de heróis, chamados o quê? Heróis da fé. Heróis da fé. A gente teve aqui, né, uma série tão linda em que nós estudamos os heróis da fé do Velho Testamento, os heróis da fé do Novo Testamento,
E por que são chamados heróis da fé? Não é porque eles venceram grandes batalhas, não é porque eles venceram guerras, não é porque eles fizeram grandes milagres, mas é principalmente porque eles mantiveram a firmeza e a perseverança da fé. Mas é principalmente porque, além de crerem, eles permaneceram fiéis a Deus. Naquilo que ouviam de Deus, naquilo que recebiam de Deus, eles iam lá e faziam. Eles iam lá e agiam, exatamente como Deus havia mandado. Quantas vezes aqui nos estudos, né, a gente falou sobre isso. Será que Deus dando determinada ordem a nós? Será que Deus falando conosco, como falou com Neemias, como falou com Abraão, como falou com José, será que nós também manteríamos a nossa fé de fidelidade? Será que nós também estaríamos tão abnegados quanto foi Abraão? E a Bíblia diz que Abraão, no versículo 7 de Hebreus 11, tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Abraão tornou-se herdeiro da justiça de Deus, tornou-se herdeiro das promessas de Deus, tornou-se herdeiro das bênçãos de Deus, tornou-se herdeiro de tudo aquilo que Deus preparou para ele por causa da sua fé. Você está entendendo? Estão acompanhando? Você pode dizer para você isso, em vez de Noé, fala o teu nome. Eu me tornei herdeira da justiça de Deus, conforme a minha fé. Está muito fraco, gente. Parece que vocês fizeram assim. Eu me tornei herdeiro ou herdeira de Deus, da justiça de Deus, conforme a minha fé. Hebreus capítulo 11 vai citando esses homens e mulheres que venceram por causa da fé. A fé é a nossa força, a nossa sustentação. Filipenses 3:9 diz assim: não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, porque a justiça que procede de Deus se baseia na fé. Vou ler de novo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Sabe quando você está passando aquela luta, aquela dificuldade, né? Ou como já foi dito aqui hoje, de repente não é o seu candidato que venceu e você está, isso não é justo, está cheio de incertezas, de medo daquilo que vai enfrentar, daquilo que vai passar, tantas mentiras, né, lançadas, tantas incertezas. O Espírito Santo quer animar a nossa fé. O Espírito Santo quer fortalecer a nossa fé. Que a verdadeira justiça que procede de Deus, ela se baseia na fé. Queridos, a nossa fé está no Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que não mente, um Deus que não se arrepende, um Deus que até o fim, do princípio ao fim, como nós lemos, há de cumprir a sua justiça sobre nós. Amém? Amém, aleluia. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade, porque a tua palavra diz que Deus sendo fiel, nós ainda muitas vezes somos infiéis, mas mesmo na nossa infidelidade, Ele sempre vai ser fiel. O texto que nós lemos de Romanos 1, verso 17 diz: as boas novas revelam como opera a justiça de Deus. A justiça de Deus manifestada no Cristo vivo. Nós cantamos aqui hoje o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, pagou a nossa dívida naquela cruz. É a justiça de Deus manifestada, porque senão nós estaríamos condenados.
mas porque o Cristo foi para a cruz e padeceu e derramou sangue no nosso lugar. Então agora nós podemos crer, não somente na salvação, mas que Ele conquistou para nós todas as bênçãos em Deus. O versículo que nós lemos diz que Paulo não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus. Poder para salvar, poder para curar, poder para transformar. Aqueles homens da Reforma Protestante, eles creram de que a Bíblia era o poder para transformar a sociedade que eles estavam vivendo. Que a Bíblia era o poder de Deus para mudar as circunstâncias que eles estavam vivendo. Que a Bíblia tinha o poder de Deus para salvar todas as pessoas. E foi uma revolução que alcançou todas as áreas, não somente a igreja, mas mudou a maneira de ver a igreja, mudou a maneira de ser igreja, mudou a maneira de ver Deus e de se relacionar com Deus, mudou a maneira de ler a Bíblia e estudá-la, mudou a maneira de pregar a Bíblia. Se nós queremos uma verdadeira mudança na nossa nação, na nossa vida, no nosso país, a Bíblia tem poder para transformar. A Bíblia tem poder para alcançar, irmãos. E hoje a igreja detém esse poder, não do saber, mas o poder que está no nome de Jesus Cristo. O poder para dissipar as trevas, o poder para vencer o mal, o poder para vencer enfermidades, no nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo: eu quando preguei para vocês, eu quando eu orei por vocês, quando eu anunciei o Evangelho a vocês, eu não fiz com sabedoria humana, mas eu fiz na manifestação do poder do Evangelho, para que a fé de vocês se baseasse em quem? Em Deus. Para que a fé de vocês se baseasse em Deus. Eu quero terminar lembrando que Abacuque, esse homem que falou pela primeira vez, que recebeu de Deus essa revelação de que o justo vive pela fé, ele entendeu que apesar das lutas, das angústias, Deus tinha o controle de todas as coisas. Nós nem combinamos os cânticos, né, Paty? E os cânticos se encaixaram tão perfeitamente. Deus tem o controle de tudo. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Abacuque entendia isso, que mesmo naquela situação de um governo ímpio, de escassez, de dificuldade e de ameaça dos babilônicos, dos caldeus, Deus ainda estava por perto. Deus ainda estava vendo. Deus ainda estava ouvindo e Deus ainda estava falando. E então ele escreve uma poesia muito linda, que diz assim: ainda que as figueiras não produzam, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é minha força, Ele toma o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Isso está em Abacuque capítulo 3. Nós sabemos que quando vem uma escassez desse tipo, quando principalmente era uma sociedade agrícola, muito prejuízo econômico, muita dificuldade, fome. Mas Abacuque está dizendo: ainda que falte todas essas coisas, eu ainda darei graças.
eu ainda serei fiel a Deus. Eu ainda louvarei ao Senhor. A fé nos permite olhar além das circunstâncias. A fé na justiça de Deus nos permite acreditar na mudança dessas circunstâncias. A fé na justiça de Deus nos permite crer em mudanças, inclusive sociais, políticas e econômicas, porque o nosso Deus não nos desampara. A fé nos assegura que mesmo quando tudo parece desolador, Deus continua trabalhando por nós. A fé nos assegura que mesmo quando ao nosso redor a maldade, a corrupção estiverem imperando, Deus continua trabalhando por nós, pelos seus justos, pelos seus fiéis. Então, querido, querida, mantenha a sua fé e a sua fidelidade. Mantenha o seu coração em Deus, com essa fé que não somente crê para a salvação, mas nessa fé que leva você a manifestar a sua fidelidade a esse Deus, que cumpre a sua justiça, que cumpre as suas promessas. Há quem diga que nós precisamos de uma grande reforma em todas as áreas, mas essa reforma protestante que começou há 505 anos, ela deve ser constante, trazendo sempre à nossa memória que homens um dia lutaram para nunca mais ficar escravizado a um poder religioso. E como Paulo disse, a nunca mais ficar escravizado a uma lei, mas agora livres em Cristo Jesus. Nós vivemos nessa fé, nós vivemos nessa direção de que Deus é a nossa justiça. Amém? Eu quero orar por nós. Se você pudesse colocar em pé, fechar os seus olhos. Fala com o Senhor. Talvez tenha aí dentro de você uma angústia, um grito como o de Abacuque. Fala para Ele. Não tem problema. Às vezes algumas pessoas perguntam, posso questionar Deus? Pode. Muitos homens na Bíblia questionaram. Mas esteja atento a ouvir o que Ele diz. Pai, obrigada, Senhor, pela vida de homens, de mulheres que nos inspiram, Senhor. Que nos inspiraram pelo que fizeram na Reforma Protestante. Homens e mulheres que nos inspiram, Senhor, pelo registro das Escrituras. Homens que se colocaram na sua presença para orar e interceder pela nação, pelo povo de Israel. Homens que se colocaram na sua presença para clamar por justiça. Para clamar, Senhor, por mudança, Senhor. Para serem livres, ó Pai, de qualquer tipo de tirania. Homens, Senhor, que nos inspiram a continuar crendo que o Senhor é um Deus de justiça. Um Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus que não desampara o seu povo. Um Deus que continua trabalhando por nós, ainda que as circunstâncias digam não. Ainda que ao nosso redor, Senhor, haja escassez, haja solidão, haja medo, haja incertezas. Que nós possamos, como Abacuque, Senhor, buscar na Tua presença uma visão, uma resposta para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida espiritual e para a nossa vida como igreja, Senhor. Qual deve ser o nosso posicionamento como homens e mulheres de Deus caminhando sobre essa terra, Senhor? Como profetas do Senhor, para anunciar esse evangelho que é poder para salvar, que é poder para curar, que é poder para transformar, Senhor. Quando Jesus passou por aqui curando, Senhor, Ele não apenas curou o corpo físico, Ele curou o interior das pessoas,
mas Ele também devolveu dignidade às pessoas. Pessoas marginalizadas, pessoas excluídas, pessoas que eram colocadas para fora da igreja como que amaldiçoadas por Deus, porque eram cegas. E Jesus vem com todo o amor do Pai, com toda a justiça de Deus, e diz: não, o reino de Deus também pertence a você, pertence a judeus, pertence a gregos, pertence aos pobres, pertence aos excluídos, pertence às mulheres, às crianças, pertence aos jovens, pertence aos sozinhos. Pai, e é isso que a Reforma Protestante fez, que o teu evangelho poderoso pertence a todo aquele que crê, e aquele que crê vive baseado nessa fé e nessa fidelidade. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor me incluiu. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor me incluiu, me escolheu, me incluiu para fazer parte, Senhor, dos teus planos e dos teus propósitos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor revelou e tem revelado a sua palavra para mim, quando muitas vezes, Senhor, disseram que não era para as mulheres, e o Senhor agiu com justiça e disse: não, é para elas também. Oh, papai, eu te louvo por essa liberdade. Quando muitas vezes eu ouvi o diabo soprar, Senhor, os meus pecados e dizer que eu não era digna, o Senhor agiu com justiça sobre mim, porque Cristo fez a obra no meu lugar. Então eu posso crer que fui perdoada do meu pecado e purificada de toda injustiça. Obrigada, Senhor. Continua a transformar as nossas vidas. Continua, Senhor, a nos iluminar, Senhor, a nos revelar e a nos fazer, Senhor, profetizar sobre essa terra contra a opressão, contra a corrupção, contra toda a tirania, Senhor. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Fica com a tua igreja. Nos leva, Senhor, a essa vida de fidelidade, de fé e fidelidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo que podemos adorar, louvar, estar em comunhão, ouvir a sua palavra e que ela sente no nosso coração e que ela produza frutos para a glória de Deus. Queridos, que você tenha uma boa semana, que seja uma semana muito abençoada na presença de Deus, com as misericórdias de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a graça do Senhor recaia sobre você, que o amor do Deus eterno seja presente na sua vida e na sua família, e que a comunhão do Espírito, que é santo, vá por onde você for, que Ele te acompanhe sempre, que assim seja para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.